benvenuti a un altro video del canale Corso Parliamo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou dar uma dica muito especial, tá? Vale aí guardar no cuore, tá? Guardar aí no coração. Porque este verbo, ele é muito utilizado, mas poucas pessoas entendem realmente como se faz para utilizar o verbo piacere. Mas antes de eu começar a falar, e você amar e nunca mais conseguir esquecer como utilizar este verbo, eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência porque eu vou rodar a vinheta. Prontinho, tô de volta. Vem comigo que hoje você não vai mais ter medo de utilizar o verbo piacere em italiano. Então vamos lá, primeira coisa, Maria Rita, o que é o verbo piacere? O verbo piacere, para nós que falamos português, equivale ao verbo gostar. Mas por que ele causa tanta dúvida entre os estudantes? Porque ele não vai ter uma conjugação. A gente não conjuga este verbo assim como a gente faz com parlare, vendere, vedere, chiudere e assim por diante. Esse verbo ele vai ter uma lógica diferente de conjugação. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que este verbo ele pode ser encontrado em duas formas fixas. Isso mesmo. Eu não vou conjugar ele pessoa por pessoa. Eu vou ter simplesmente duas formas de escrevê-lo. A primeira é piace e a segunda é piacciono. E aí, por que ele tem essas duas formas diferentes? Porque o piace ele vai ser utilizado no singular e o piacciono vai ser utilizado no plural. Mas singular e plural do quê? Sempre do que o verbo se referir. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu gosto de biscoitos, eu estou falando biscoitos. Então, o verbo está se referindo a uma palavra no plural. Agora, se eu falar, por exemplo, que eu gosto de café, café é uma palavra no singular. Então, o verbo está se referindo a algo no singular. E por isso que a hora que a gente passar para o italiano, a gente vai utilizar a forma piace. Mas calma que eu vou dar vários exemplos para a gente entender isso, tá? Primeira coisa que eu quero que você guarde aí na sua cabeça. Verbo piacere só pode ser escrito de duas formas, piace e piacciono. Piace sempre quando ele se referir a algo no singular e piacciono sempre quando ele se referir a algo no plural. Tá legal? Essa é a principal diferença que a gente tem do verbo, mas não é a única. Para conjugar este verbo também, nós não poderemos utilizar os pronomes pessoais como a gente conhece. Io, tu, lui, lei, noi, voi e loro. Esses pronomes pessoais, eles vão ser trocados por uma outra classe de pronomes, que eu não vou me adentrar agora e não é preciso neste momento. O que você tem que saber é que eles vão virar uma coisinha diferente, tá? Então olha só essa tabela que eu fiz aqui. Por exemplo, o io vai virar mi, o tu vai virar ti, o lui vai virar gli, o lei vai virar le, o noi vai virar ci, o voi vai virar vi e o loro vai virar li, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá legal? Além disso, se eu não quiser utilizar isso que eu acabei de falar, tem como? Sim, dá uma olhada na terceira coluna da tabela. Nós temos a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi e a loro. Ah, Maria Rita, muito parecido. Eu preciso sempre colocar esse A? Sim, tá? Esse A ele não está aí de decoração, ele é muito importante, tá? Porque ele vai nos indicar o pronome indireto, tá? O que é pronome indireto? Essa segunda coluna que a gente tem aqui na tabela.
tá legal? Ok, um monte de informação, mas agora como afinal eu posso falar, por exemplo, que eu gosto de café? Bom, a gente já viu que a gente não pode utilizar io. Esse io vira mi. E eu sei também que eu estou falando de café. Então, café singular. Mi piace il caffè. Um outro detalhe muito importante e que eu vejo alguns alunos errando é esquecendo de colocar o artigo antes do substantivo. E toda vez que a gente usa o verbo piacere, eu tenho que colocar o artigo. Não é mi piace caffè, é mi piace il caffè. Tá legal? E se eu quisesse falar, por exemplo, que eu gosto de pessoas divertidas? Bom, mi piacciono le persone divertite. Olha que interessante. Agora a gente continua mantendo mi, isso não muda, porque eu estou me referindo à primeira pessoa, só que agora eu utilizo piacciono, porque são as pessoas, ou seja, um substantivo no plural, tá legal? Ok, Maria Rita, até aí eu acho que deu. Mas e se, por exemplo, você quer perguntar, ou eu quero perguntar para você, do que você gosta de fazer no final de semana? Eu posso formular a seguinte pergunta: che cosa ti piace fare nel fine settimana? Vamos de novo? Che cosa ti piace fare nel fine settimana? Tá legal? Então veja, a gente não pode utilizar o tu, porque eu nunca vou usar o pronome pessoal com o verbo piacere. Eu utilizo a forma ti, tá legal? E se nessa mesma frase eu quisesse dizer a te piace il fine settimana? Agora eu estou te perguntando se você gosta do final de semana. Veja, em vez de eu utilizar o ti, eu utilizei o a te. E fica completamente correto, tá? Tá valendo do mesmo jeito e a gente pode formular esta pergunta assim também. Agora vem a questão. E se eu quero falar que nós gostamos de dançar? Bom, agora o verbo gostar, ele está se referindo a um verbo no infinitivo. Então não tem nem singular e nem plural. Quando a gente não tiver nem singular e nem plural, a gente vai de novo utilizar o piace. Então, se eu quiser falar que nós gostamos de dançar, fica ti piace ballare. Ti piace ballare. Agora ficou muito mais fácil de entender como utilizar o verbo piacere. Então, vamos a um resumão de tudo que eu falei na aula? Primeiro detalhe muito importante: o verbo piacere não se conjuga. Nós temos duas formas fixas de se utilizar este verbo: piace e piacciono. Piace sempre quando se referir a algo no singular e piacciono sempre quando se referir a algo no plural. Nós vimos também que com esse verbo nós não iremos utilizar os pronomes pessoais, mas utilizaremos os pronomes mi, ti, li, le, ti, vi, li. E além disso, a gente viu também que com os verbos no infinitivo, a forma correta de se utilizar do piacere é a forma piace. E antes de encerrar este vídeo, eu quero que você pratique junto comigo o que a gente acabou de ver. Então eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários che cosa ti piace fare e também che cosa non ti piace. Então, vamos lá. Você tem que me responder aqui nos comentários o que você gosta de fazer e o que você não gosta. A resposta, obviamente, é livre. Você pode me responder o que quiser, mas não esqueça de tentar utilizar tudo que a gente viu na nossa aula. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês e auxiliá-los aí com o italiano. Eu aguardo a resposta de vocês. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber em primeira mão quando tiver vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Un bacione grande e ci vediamo in un altro video.